Olá, amigo aluno, querido internauta. Mais uma vez, eu, professor João Saraiva, da Organização Educacional Farias Brito, em conjunto com a Editora Moderna, estou aqui para conversar com vocês sobre esse material didático que você está tendo acesso nesse momento, que é certamente uma ponte nesse caminho que você está percorrendo até a sua aprovação no vestibular muito em breve. Pois é, nós estamos iniciando hoje a aula 1 de Sociologia nesse material que você tem em mãos. E daqui em diante, cada capítulo, nós teremos uma microaula, onde durante um tempo aproximado de 10 minutos, a gente vai levar até você as principais informações que esse material didático vai te fornecer naquele capítulo. Hoje, estamos juntos para conversar da aula 1 desse material de Sociologia, que fala de um tema extremamente atual, de um tema sempre presente nos vestibulares e de uma maneira muito especial em todas as edições do Enem. Nós vamos conversar um pouco sobre movimentos sociais. Ora, o livro começa justamente trazendo para a gente sobre o que é um movimento social e quais as características destes mesmos movimentos. Eu começaria dizendo que movimentos sociais são ações coletivas. Em outras palavras, é sempre que um grupo de pessoas se une, objetivando transformar a realidade social e fazendo com que a cidadania venha a ser efetivada. Tudo isso a partir da reivindicação de direitos que muitas vezes não são reconhecidos ou não são garantidos por parte do Estado. Então, a partir do momento que eu, como cidadão, vejo que alguma coisa está me faltando, que um direito é desrespeitado, ou mesmo esse direito ainda não virou algo concreto a nível de lei, eu posso me organizar com outras pessoas que pensam da mesma forma e reivindicar que o Estado faça alguma coisa para que esse direito possa vir a existir. Então você percebe que um movimento social é um ato cidadão de enorme grandeza. Portanto, os movimentos sociais hoje se tornaram um grande instrumento de questionamento, de protesto, né, de busca por direitos e consciência das pessoas em todo o mundo. Ora, esses movimentos podem então ser classificados pelo caráter de suas ações. Eu posso dizer que esses movimentos, eles, por serem tão ativos e por transformarem muitas de suas reivindicações em leis, eles se tornaram instrumentais valiosos que o povo pode dispor. Outras vezes, os movimentos sociais, eles acabam, com essa organização, buscando conservar conquistas que, às vezes, por não estar sendo aproveitadas, acabam sendo retiradas por parte do Estado em políticas de contenção de gasto ou até mesmo quando eles julgam que aquela política não tem mais razão de existir. Ora, em geral, quando eu falo dos movimentos sociais, eu tenho que dizer que a organização desses movimentos envolve confronto político. Porque sempre que o movimento social se organiza, é porque o Estado não está concedendo de maneira gratuita, de maneira visível, um benefício a essas pessoas. Então isso geralmente gera polêmica, gera oposição com relação ao Estado, gera até mesmo bandeiras de partidos políticos em benefício de alguns movimentos sociais. A ação desses movimentos pode ser das mais diversas. Pode se dar de maneira bem pacífica, através da propagação de denúncias, né, nas redes sociais, de fixação de cartazes, ou até mesmo da ampliação de mensagens em outdoors, ou mesmo, em alguns momentos, vinculação em programas de TV daquela problemática, como também pode ser algo mais, digamos assim, focado, né, com data, com momento para acontecer, de maneira ampla, a exemplo das greves, das passeatas e das panfletagens. Tudo isso são maneiras como os movimentos sociais se organizam para fazer com que os seus direitos sejam difundidos e cheguem até
às autoridades para que elas consigam transformar um apelo, por exemplo, em lei. Ora, os movimentos sociais, eles vão muito além de interesses particulares. Eu só posso dizer que é um movimento social quando não apenas um grupo específico, mas quando pessoas das mais diferentes classes sociais, dos mais diferentes gêneros, religiões, conseguem trazer para si aquela luta social. Nesse caso, os movimentos sociais, ao conseguir o apoio massivo, conseguem universalizar as suas conquistas, conseguem fazer com que essas conquistas se transformem em leis, em práticas de Estado. E mais, quando falo de movimento social, eu tenho que entender como esses movimentos se relacionam com o Estado. Muitas vezes, pela força que esses movimentos têm de transformar, de modificar a sociedade, eles são temidos. Outras vezes, eles são temidos pelo fato de onde eles vêm. Ora, muitos movimentos vêm do seio do povo, vêm das camadas mais pobres, como os movimentos de ordem indígena, como os movimentos de questões agrárias, pela luta de terras, como o MST, o movimento dos sem-teto na área urbana, e outros podem vir de cima. A gente sabe que muitos movimentos são orquestrados por uma elite, até mesmo a criação de alguns sindicatos, de algumas organizações patronais, que se movimentam para poder fazer valer os seus direitos. Ora, ninguém pode esquecer, por exemplo, que ao longo da história do Brasil nós tivemos situações em que grupos religiosos, grupos políticos orquestraram movimentos para a queda do poder político. Pois é, pessoal, esse tema é um tema vasto, é um tema amplo, E o autor ele vai tentar trabalhar vários aspectos desse tema. Ele vai dizer, por exemplo, que os movimentos sociais, eles nascem a partir das demandas populares em busca de transformar leis para que elas possam atingir o maior número de pessoas, para que as políticas públicas venham a ser assumidas de maneira definitiva pelo Estado para gerações que ainda estão por vir. Os movimentos sociais, eles podem também ser classificados em tradicionais e como novos. Ora, chamamos de movimentos sociais tradicionais os movimentos sociais de base econômica, política e até mesmo social, que geralmente reivindica melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho, que muitas vezes luta por uma maior estabilidade de emprego, a exemplo dos muitos sindicatos, ou ainda luta por moradia, luta pela reforma agrária, e ainda há aqueles que de alguma maneira travam verdadeiras lutas contra a política vigente de um determinado Estado. Nós tivemos, durante a ditadura militar, muitos movimentos, como o movimento estudantil, como movimentos sindicais, que foram às ruas pedir a volta à democracia. Mais recentemente, nós vimos no Brasil grupos se organizando, pedindo o impeachment da atual presidente, da presidente Dilma. E grupos que também se organizaram em movimentos sociais para defendê-la, dizendo que ela estava ali pelo voto popular. Em todas as situações, esses movimentos, eles atuaram de maneira tradicional. Nós podemos perceber que no passado e hoje, grupos se organizam para discutir esses temas. Ora, só para a gente poder perceber, eu coloquei aqui algumas imagens para poder fazer referência a isso. Você tem aí imagens de movimentos de sem terra, você tem aí no centro, mostrando um pouco a questão, a realidade das comunidades indígenas, você tem ainda a realidade dos trabalhadores brasileiros, que muitas vezes não estão satisfeitos com a grande jornada de trabalho, com os baixos salários, com o desemprego crescente. Então tudo isso está envolvido, está relacionado aos movimentos sociais tradicionais. Mas, a partir principalmente dos anos 90, nós vamos ver que vem à tona novas temáticas. São temáticas diretas, ligadas à questão de gênero, como o movimento LGBT, como o movimento feminista, movimentos preocupados com desastres ambientais, então movimentos ecológicos e ambientais de toda ordem. Nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, se desenvolver com muita força o Projeto Tamar, o SOS Mata Atlântica. Nós vamos ter movimentos
de ordem racial, né? Quem não se lembra, por exemplo, né, do movimento negro nascido em Salvador, que deu origem a uma série de discussões, como, por exemplo, a instituição do sistema de cotas. Então, tudo isso nasceu dos novos movimentos sociais. Já que a sociedade está em constante evolução, ela é dinâmica e novas questões aparecem e devem ser debatidas e discutidas. Pois é, pessoal, o capítulo ele fala muito sobre os movimentos e você precisa dar uma lida e observar como esses temas são bem distribuídos e muitos exemplos são citados. A minha missão hoje aqui com vocês é simplesmente fazer com que você sinta o gostinho do que você pode estudar a mais. Se você gostou, nos acompanhe nessas aulas, nessas mini aulas introdutórias que nós teremos daqui em diante no início de cada capítulo. Portanto, um grande abraço e nos veremos nas próximas aulas.